Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast. A nossa intenção é compartilhar a palavra do Senhor e hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante. Em uma das ministrações que eu pude fazer, eu compartilhei sobre a parábola que Jesus deixa descrito em Lucas 15, aonde ele fala sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Se você estudar as três passagens, onde Jesus descreve, você vai entender sobre relacionamento. A chave de tudo que vivemos é se relacionar, se conectar, estar ligado. Em João 15, Jesus fala sobre a videira verdadeira, aonde ele fala que todo aquele que está ligado, conectado à videira verdadeira, que é ele, esse dá muito fruto. Então podemos entender que todo relacionamento gera um fruto. Assim você passa a se relacionar, então, dessa maneira, que a sua identidade é formada a partir dos seus relacionamentos. Então o filho pródigo, a passagem descrita dos dois irmãos, fala que o mais novo, um pai tinha dois filhos, o mais novo pede parte da herança, vai para uma terra distante. O filho mais velho, por sua vez, está em casa, trabalhando, segundo diz essa parábola. A Bíblia fala que veio uma grande fome, uma grande seca, e o filho mais novo perde todo o dinheiro, vivendo de maneira deliberada, errada. Então, vai trabalhar numa fazenda, cuidando de porcos. E lá nesse estado, nesse lugar, trabalhando com porcos, com fome, ele deseja comer as comidas dos porcos. O irmão mais velho, por sua vez, está em casa, trabalhando, vivendo daquilo que ser o primeiro ele teria que realizar, fazer, ser. Então, como o irmão mais velho, ele tinha a responsabilidade de ser o responsável pela casa. Aquele que vai falar, então, quando o pai está ausente, quando ele não está presente. Se ele viesse a morrer, era o filho mais velho que era responsável pela família. Também a responsabilidade dele levar para a próxima geração o legado da família, assim como a profissão do pai, por exemplo. Mas aqui a gente pode entender que a gente está falando de dois irmãos, aonde um sai e outro fica. A chave é o relacionamento. Então o irmão mais novo se encontra numa situação péssima, aonde ele pensa, e o relacionamento que ele tem como pai, ele fala para ele: vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem comida. Vou voltar para casa, porque na casa do meu pai tem muitos empregados, eles são tratados muito melhor do que o estado que eu estou. Ele entendia que o relacionamento do pai o colocaria de volta dentro de um contexto de família. E ele volta. É verdade. A Bíblia descreve que ele volta e antes que pudesse ver o pai já tinha visto ele. Corre ao seu encontro, coloca roupa nova, um anel em seu dedo. Ele é agora inserido em família. Ele tem um discurso que ele errou, que ele pecou contra os céus e contra o pai. Mas o pai o abraça, o beija, mata um novilho gordo e dá uma festa. A parábola da ovelha perdida fala exatamente sobre isso. Sobre uma ovelha que tinha tudo, mas ela decide trocar de pasto para poder viver experiências novas. Acaba se perdendo e é o pai que o encontra. Agora a gente tem a dracma perdida, a moeda, aquele que está perdido dentro de casa. E isso fala sobre o irmão mais velho. O irmão mais velho é esse que está perdido dentro de casa. Ao relacionamento dele, quando ele se depara com a festa, com barulho de música, ele pergunta para um escravo, um servo, o que está acontecendo. Ele fala: o seu irmão que estava morto, aquele que agora vive, voltou, são e salvo, e o seu pai está comemorando. O filho mais velho se recusa a entrar em casa.
Mas o pai não tem problema de descer e ir aonde o filho mais velho está. Ele desce e pergunta: por que você está tão chateado? E o irmão mais velho fala: eu sempre estive aqui, sempre segui as suas ordens, nunca lhe obedeci, nunca desobedeci. Eu sempre fiz o que você me pede. Eu sempre estive aqui trabalhando como um escravo. O Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. O pai pergunta para ele: tudo que tem é teu. Você sempre esteve aqui, do meu lado. Mas o seu irmão, que estava morto, agora vive. O que estava perdido agora foi achado. A gente precisava comemorar. E a parábola, ela termina aqui, sem descrever se o irmão mais velho entrou. Então essa mensagem, quem sabe, ela é para você. Para mim é de certeza como irmão mais velho. Mas quem sabe ela é para você também. Você se sente perdido dentro de casa. Uma vez fui eu perdido dentro da igreja. Eu já vivia, eu nunca tive contato com o mundo, eu já vivia na igreja. E eu me sentia perdido. Até que eu fui achado e encontrado. Porque o pai não tem problema com identidade de pai, porque ele desejou ser pai. Quem tem problema e conflito com identidade de filho sou eu e você. Nós temos essa dificuldade de se enxergar como filho, como merecedores, como uma mesa pronta, posta. Como é difícil muitas vezes a gente estar nesse lugar, esperando para ser aceito. Mas deixa eu falar para você, você já é aceito, você já foi aceito. Você não precisa fazer nada, Ele fez tudo. Você sempre esteve aqui, tudo que é dele é seu. Qual fica a lição? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com o seu pai? Quem sabe o pai humano te decepcionou? Quem sabe o pai humano você nem tem essa referência de pai? Quem sabe? Quem sabe você tem um pai ausente ainda que vivo? Nunca foi presente. Mas deixa eu te falar que você tem um Pai Celestial que nunca te abandonou, sempre cuidou de você, sempre esteve ao seu lado. A parábola do filho pródigo tem a ver com os dois irmãos e o relacionamento com o pai. Assim como a dracma é um relacionamento de valor e a ovelha perdida é de filiação, de pertencimento. Esse é um relacionamento de pai. E Ele ama você, Ele cuida de você. O que fica para nós então? Levar para esse dia. Sair depois dessa mensagem com um entendimento correto. Qual o tipo de relacionamento que eu tenho? Como que eu, irmão mais velho, posso de fato exercer esse lugar, essa posição de governo, de autoridade, de liderança, de cuidado? O irmão mais velho, de referência para mim e para você, se chama Jesus Cristo. Aquele que desceu da glória, do seu trono, desceu e se fez servo. O que era o único, o unigênito de Deus, ele não tem problema de passar a ser o primeiro, para ter muitos filhos. Então ele é o nosso exemplo de irmão mais velho. Aquele que se doou, aquele que se entregou, aquele que carregou a minha dor, a sua dor. Essa é a referência de irmão mais velho. O irmão mais velho não tem problema de ir atrás da ovelha perdida, de poder achar a dracma perdida em casa, porque ele tem um relacionamento com o Pai. Esse Deus é meu Pai, esse Deus é seu Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.